E aí pessoal, tudo bem? Lucas aqui com vocês. E hoje eu vou falar sobre o UX Design. Bom, usabilidade do usuário é uma coisa importante e creio que você deve considerar aí na sua aplicação. Se você hoje não pensa nisso, eu acho que você deveria considerar pensar nisso. Porque a experiência do usuário está ligada automaticamente na conversão do seu usuário, por exemplo, para o seu SaaS, ou se alguma aplicação que você utiliza, a experiência do usuário está ligada. Não adianta você ter uma aplicação com um back-end extremamente elaborado, com uma arquitetura bem maluca, e lá no front-end, que é onde que o usuário acessa, é onde que o usuário ele vê a aplicação funcionando, onde ele tem a perspectiva se a aplicação é boa ou não está condizente. Então é algo que precisamos ter um cuidado, precisamos ver isso com um maior carinho, que muitas vezes acaba passando. Então, por exemplo, no back-end está funcionando, está tudo certo, mas lá no front-end para o usuário a questão não está tão legal. E isso que diferencia muitas aplicações hoje no mercado. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a nossa interface ela é muito melhor bem feita. E a dos nossos concorrentes, elas são caóticas. Algumas, pelo que eu vi, parece mais um Excel do que um sistema. Então, isso dificulta a usabilidade do usuário e, consequentemente, a conversão. Então, se a sua aplicação ela tem uma usabilidade melhor pensada, ela pensa mais no usuário antes de fazer qualquer coisa, você já está no bom caminho. Bom, usabilidade vai muito mais além do que cor de botãozinho, por exemplo. Vou te mostrar aqui um exemplo prático de um formulário que eu pensei no usuário. Então, aqui. Esse formulário, ele tem alguns campos, certo? Então, ele vai ter lá o nome da pessoa, o e-mail dela, e tem validações. Então, o usuário sabe o que está colocando. E se ele não preenche corretamente, ele não vai para a próxima etapa. Isso já é um ponto importante, o usuário já vai saber que ele não pode preencher nada errado ali para ir para a próxima etapa. Muitas aplicações, o que fazem? Deixa o usuário preencher tudo, valida lá no final. Depois que o usuário errou, volta tudo, tira tudo que o usuário preencheu para você fazer tudo novamente. O usuário fica irritado porque ele precisa fazer tudo novamente, ele perdeu o seu tempo, ele perdeu o tempo dele, na verdade, né? Você vai perder o seu tempo porque você vai ter que arrumar isso uma hora, ou você vai perder dinheiro. É uma dessas coisas, né? Ou o seu chefe, a sua empresa vai perder dinheiro na empresa que você trabalha. Alguma dessas possibilidades vai acontecer. Então, pensar no usuário nessa etapa é muito importante. Pensa que você quer facilitar a vida do usuário. Pensa que você quer algo mais prático possível. Quanto mais prático, melhor. Outra coisa, sinalizações para o usuário. Além dessa etapa de verificação dos campos, mostra para ele a etapa que ele está, o progresso dele, isso é muito importante para ele saber se está concluindo ou não, dá uma percepção de que ele está seguindo, né? Então, por exemplo, se você deixa sem isso, ele vai achar que é infinito aquilo, ele vai ficar entediado, então ele já vai saber que ele está na etapa 1, tem a etapa 2 e a 3, e aí ele já vai saber que vai conseguir concluir aquilo e que ele está preenchendo corretamente. Outra coisa, quando der erro, quando der alguma coisa, por exemplo, mandou uma requisição, não usa aquela forma padrão do navegador que eu vou mostrar aqui. Faça algo personalizado, não dá tanto trabalho assim. Hoje em dia, com React, Angular, tem tanta coisa para você usar no front-end. Só para de ser preguiçoso e coloca alguma coisa lá. Faz alguma coisa, faz um pop-up que vai ajudar o usuário. Por exemplo, eu fiz nessa aplicação esse pop-up. Isso já ajuda o usuário em muitas coisas. Então, não pense que o usuário não vai se sentir melhor com esse ao invés desse. Pense no usuário. Pense que o usuário precisa estar o mais cômodo possível. Bom, em muitas aplicações também que eu vejo é um absurdo, mas acontece, por exemplo, um botão de voltar escondido, ou uma tela é do lado esquerdo, outra tela é do lado direito, fica fazendo essa mudança toda hora. Não tem padrão, por exemplo, um botão de confirmar, você não sabe, uma hora é azul, outra hora é verde, não ajuda o usuário a decidir, você precisa ajudar o usuário a decidir. Pense que ele não sabe o que ele quer, então você precisa ajudar ele a decidir o que ele quer.
Você precisa deixar as ferramentas mais palpáveis possível para ele conseguir. Faça, por exemplo, se na sua empresa não tiver, né, alguém responsável pelo design, tente se esforçar para ter uma paleta de cores, por exemplo, umas cores padrões. Até isso na arquitetura do seu front-end. Então, por exemplo, no React eu gosto, né, os componentes é algo muito bom. Isso facilita e tira o trabalho que você teria que fazer toda hora. Então você pode criar um botão, por exemplo, de confirmar, e você utiliza aquilo para todas as telas. O botão de voltar, você utiliza isso para todas as telas. Isso vai criando um padrão para o usuário, e o usuário vai começar a entender aquilo e vai começar a fazer aquilo automaticamente. Isso vai ajudar com que o seu usuário ele se mantenha mais na aplicação, ele consiga fazer as coisas mais rapidamente, aumentando a produtividade dele, e se ele aumentou a produtividade, ele vai ver valor naquilo. Então ele vai ver valor no que foi feito, ele vai ver valor no seu desenvolvimento. Se é na sua empresa, ele vai ver valor naquele produto que você está vendendo para ele, e ele vai entender que ele precisa daquilo, porque os outros não fazem. Isso que diferencia uma aplicação boa de uma ruim. Certo que existe a questão lá, né, do back-end, mas o que o back-end faz? O que o serviço do back-end é bem feito é refletido no front-end. E se o front-end não consegue aproveitar o que foi feito dentro do back-end, nada de vale. Então, a aplicação hoje, né, a arquitetura cliente-servidor é dividida dessa maneira, mas as duas precisam estar bem feitas. Não adianta somente o back-end estar escrito da melhor maneira, como eu disse, seguindo os princípios Solid, seguindo código limpo, seguindo um monte de coisa. Se lá não chegou no seu front-end, você pegou todos esses princípios, jogou fora, pegou a questão do X-Design e não pensou nisso, só deixou para lá, fez lá um botãozinho feinho, deixou em qualquer lugar, não pensou como o usuário ligaria para aquilo, como o usuário utilizaria, não se colocou no lugar do usuário, não tentou nem mexer mesmo na sua aplicação, não fez nenhum teste e já sai lançando. O usuário não vai gostar, não vai converter ninguém. Se alguém assinar essa aplicação com você, ela vai ver que não é tão boa e logo vai mudar de cliente, vai mudar de aplicação, e você não vai conseguir fazer nenhum tipo de conversão ou algo do tipo. Então, no seu front-end, no seu desenvolvimento, pense que o usuário precisa estar à vontade, o usuário precisa sempre conseguir fazer as coisas da melhor maneira possível. Bom, pessoal, esse é um vídeo explicando um pouco sobre o X-Design. Creio que existe muita coisa além disso. Isso foi vamos dizer assim, uma breve pincelada sobre o assunto. Creio que vocês podem deixar nos comentários, né, alguma coisa que vocês pensam ou alguma coisa que vocês discordam. Não tem problema nenhum. E isso só vai acrescentar aqui no conteúdo do vídeo. E eu posso estar falando sobre algum outro tema que vocês sugerirem em um próximo vídeo. Bom, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.